A aula da semana passada foi sobre a providência de Deus, tá bom? Vamos lembrar, o que é a providência de Deus? A providência de Deus é a ação de Deus em administrar, controlar, governar, cuidar de todas as coisas neste momento, sustentando tudo e também fazendo com que tudo aconteça de acordo com os seus decretos eternos. Tá? Então, aquilo que foi estabelecido na eternidade, ele está no presente momento, cumprindo, realizando, executando o seu plano. Isso ficou bem claro, o conceito do que é providência? Diga para mim aí, você entendeu providência? Sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Escreve aí para mim, rapidinho. Regiane, Cláudio, Eliane, Antonieta, Abigail, André, Célia, Felipe não, deve ser o Edson e a Adriana, Raquel, Sônia, Gilmã, Moisés, Dilene, Regina, legal, gente. Então ficou bem claro, providência é a execução em tempo real do plano estabelecido por Deus na eternidade, ok? Isso é o que a gente viu na semana passada. Hoje, nós vamos voltar um pouquinho e vamos falar sobre os eternos decretos de Deus. Nós vamos voltar um pouco e estudar isto que foi estabelecido na eternidade para que hoje, por meio da sua providência, Deus coloque em ação. Tá bom, gente? Então, o tema dessa aula são os eternos decretos de Deus. E eu recorri aqui à nossa Confissão de Fé de Westminster. Aliás, todos deveriam ler, conhecer, estudar nas suas casas todo esse material da Confissão de Fé de Westminster, disponível na internet para todo mundo ler. Então, nós vamos estudar o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, mas não todo o capítulo 3. Nós vamos estudar apenas os artigos 1 e 2, tá bom? Então, você vai ver aí a parte que está entre linhas, né? O artigo 1 e lá embaixo o artigo 2. O que está fora da linha são comentários meus, são os textos bíblicos, são pontos de destaque para nossa reflexão, tá bom? Então, o artigo 1 do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, o qual trata sobre os eternos decretos de Deus, diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes são estabelecidas. Ok? Esse é um texto razoavelmente complexo, intrincado, cheio de detalhes. Então, a minha explicação visa esclarecer tudo o que está escrito neste parágrafo. Tá bom? Eu vou ler mais uma vez para a gente compreender. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias. Antes, elas são estabelecidas. Então vamos ver, para esclarecer o que está escrito aqui, eu coloquei aqui alguns pontos em azul. O primeiro ponto que eu coloquei é o seguinte: Deus é responsável
por tudo que acontece no mundo. Tá? Então, se você não está acompanhando no mundo. Para isso, nós vamos ler Isaías. Olha, todos os textos bíblicos que nós vamos ler já estão no PDF. Se você, por acaso, não está com o PDF, você pode abrir na sua Bíblia, conforme nós formos citando os textos. Então, Isaías 45, versículos 6 e 7, tá? Isaías 45, versículos 6 e 7, dizem o seguinte: para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, nesse texto, o profeta, em nome de Deus, está dizendo o seguinte, que Deus, desde o nascente do sol até o poente do sol, ou seja, em todos os lugares da terra, em todo o tempo, não há ninguém como ele, não há outro Deus, e ele é quem? Olha só, aí o versículo 7 é um dos mais complexos da gente compreender. Ele está dizendo, eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, se você, numa leitura rápida aqui, você lê esse texto, você pode achar que Deus está dizendo, olha, tudo que acontece na terra, sou eu quem realizo, e, inclusive, a maldade do homem, eu sou o agente dessa maldade. Todas as coisas erradas que o homem faz, eu sou o responsável pela maldade que eles fazem. Veja só, não é isso que o texto está dizendo, tá bom? Lá na frente nós vamos ver que Deus não é o autor do pecado, ok? A Bíblia inteira fala isso, fala que Deus é luz, etc. Nós vamos ver mais coisas assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que não. Esse versículo 7 de Isaías 45 não está dizendo que Deus é o autor do mal, ou é o autor do pecado. Deus não criou a maldade, tá? Mas por que ele diz, então, que ele faz a paz e cria o mal? Veja só. Quando ele diz, eu formo a luz, fica claro para você? Eu formo a luz, ou seja, aquilo que ilumina, aquilo que é bom, aquilo que é necessário para todo ser vivente, isso é claro? Acho que é tranquilo, né? Vamos interagindo aí, hein, gente? Manda os sim ou não, manda pergunta, vai falando comigo aí, tá bom? Eu formo a luz, isso aí, tranquilo. Agora ele diz também, e crio as trevas, ou seja, ele está colocando aqui um contraste. Ele forma a luz e cria as trevas. O que ele está que contraste ele está querendo dizer aqui? Olha só, eu crio aquilo que é bom, aquilo que ilumina, aquilo que é absolutamente necessário para a vida humana. E eu crio as trevas. Ou seja, aqui, essa palavra trevas aqui, ela tem sentido não de escuridade ou de maldade, tem o sentido de julgamento. Tem o sentido de julgamento, tá? Ou seja, Deus, ele coloca as pessoas numa situação de luz, numa situação de bênção, como ele também coloca as pessoas numa situação de julgamento, aquelas que são ímpias, aquelas que se desviam da sua bondade, da sua graça, Deus cria trevas sobre a vida destes, tá ok? O que o próximo comparativo faz é exatamente a mesma coisa. Olha só, ele diz, faço a paz e crio o mal, tá certo? A paz significa, a palavra paz aqui em hebraico significa shalom. Shalom significa saúde, bem-estar, boas relações, boa sorte. Ou seja, Deus é quem dá aos homens a saúde deles, o bem-estar deles, tudo de bom que os homens desfrutam, é Deus quem realiza, tá bom? É Deus quem dá. E o mal, nesse sentido, é o oposto a essa situação de paz, de saúde, de bem-estar.
Ou seja, Deus é quem cria as situações ruins também para os homens, tá bom? É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que Deus é o criador da maldade em si, do pecado. Não, ele não é o autor do pecado, ele não é o autor do mal, da maldade em si, do mal moral, vamos dizer assim. Não, mas ele é quem é o responsável pelas situações que colocam os homens numa posição de desfrutar de bênçãos, como ele também é responsável pelos julgamentos, pelas situações ruins que os homens são colocados, muitas vezes por consequência dos seus próprios pecados, tá? Moisés fez uma pergunta: essas trevas poderiam ser entendidas como um abandono judicial de Deus, conforme vemos em Romanos 1? Perfeito, Moisés, é exatamente isto, tá? Romanos 1 está dizendo o seguinte, que aqueles que mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, eles foram abandonados de acordo com as suas próprias cobiças, foram deixados para fazer suas próprias vontades. Esse é um juízo de Deus. Isso é trevas, tá? Isso é o Deus criar o mal para que eles mesmos possam padecer daquilo que eles próprios buscam, tá bom? É exatamente isso, tá certo? Deus não criou a maldade no coração do homem, ou a maldade essencial, vamos dizer assim, a maldade de Satanás, não. Agora, ele é sim o responsável pelo juízo, pelo julgamento, tá bom? Eu coloquei alguns comentários aqui de Oswald, que você pode acompanhar comigo. A primeira coisa que eu destaquei é que ele diz o seguinte: o que Isaías assevera é que Deus, como Criador, é finalmente responsável por tudo na natureza, desde a luz até as trevas, e por tudo na história, desde a boa sorte até a má sorte. Nenhum outro ser nem força é responsável por tudo. Ou seja, essa coisa dos muitos neopentecostais atribuem tudo de ruim que acontece aos demônios. Mas isso está acontecendo na sua vida porque tem uma coisa te amarrando. Não, essas coisas não são operações de demônios. Em essência, Deus é responsável por tudo. Nós estamos doentes. Deus nos colocou doentes. Deus nos permitiu que a doença nos alcançasse. Nós estamos em conflitos conjugais, por exemplo. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem colocou. Inclusive, ele próprio estabeleceu esse conflito quando você lê em Gênesis e diz, né, para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Ali não está falando de desejo sexual, ali está falando do ímpeto da liderança. Ele está dizendo: olha, a mulher, você vai querer se sobrepor ao seu marido, mas é o seu marido que vai se sobrepor sobre você, ou seja, vai haver esse conflito. Deus estabeleceu esse problema, vamos dizer assim, nos casamentos como consequência do pecado. Então, Deus é, em última instância, responsável por tudo o que acontece no mundo. A Sônia perguntou: essa questão foi sempre difícil para entender. E quem criou o mal? Existe essa resposta? Bom, a origem do mal é um problema assim, que já foi discutido, já foi debatido. Existem incontáveis livros sobre isso. E eu creio que a Bíblia, Deus não quis deixar claro esse ponto na Escritura Sagrada. Quando nós vemos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos o quê? A declaração de que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ou seja, antes de tudo vir a existir, Deus já existia. Então, ele criou a luz, ele criou o mundo, ele deu ordem àquilo que era um caos, ele criou um cosmos a partir do caos. Então, a Bíblia está dizendo
algumas coisas sobre a origem. Agora, veja que no capítulo 3, surge no jardim uma serpente. Da onde veio essa serpente? Quem é essa serpente? Lá em Apocalipse vai dizer que era Satanás. Tá, mas então como surgiu Satanás? Quem era Satanás? Algumas ideias, né, a gente pode ter a partir das profecias, se não me engano, não sei se é Isaías ou é Ezequiel, que fala do príncipe, né, que esteve diante de Deus e que caiu e etc. Mas são apenas algumas, eu acho que beira até a especulação, algumas coisas assim. Então, nós não temos uma resposta absolutamente clara. Eu entendo que o mal, ele não é uma entidade em si. Eu tendo a pensar como Agostinho. Agostinho entendia o mal como sendo a ausência do bem. Ou seja, existe o bem, que é Deus. O que é o mal? É o distanciamento de Deus. Não é uma entidade em si. É quanto mais nós estamos distantes de Deus, mais longe nós estamos do bem, portanto, mais experiência nós temos do mal, daquilo que é ruim, ou seja, o que é ruim é a ausência do que é bom. Moisés nos lembra que o texto que eu fiz menção aqui é de Ezequiel, tá bom? É uma profecia em relação a Tiro e Sidom, se eu não estou enganado, e alguns fazem essa associação com a queda de Satanás, tá bom? Mas eu, sinceramente, ainda não concluí definitivamente esse ponto na minha mente. É algo absolutamente complexo, Sônia. Nós estamos aqui lidando com um dos pontos mais delicados e mais difíceis de toda a teologia. Tá certo? Vamos ler adiante aí. Coloquei aí, crio o mal. Não significa que Deus é o criador da maldade, do mal moral. Isso eu já falei. Mal aqui é o oposto de paz. Tá bom? E mais um comentário do Oswald. O que o profeta está dizendo é que se existem as condições ruins em minha vida, não existem porque algum Deus mau tenha frustrado as boas intenções de um Deus vovô bondoso, porém deficiente, que gostaria que eu tivesse boas intenções, porém não pode causá-las em mim, ou seja, causar essas boas intenções em mim. Estão ali apenas como um fator de minhas relações com um Deus único. Podem estar ali porque pequei contra suas leis naturais e morais, ou podem estar ali por razões que ele não pode, ou eu entendo que ele não quer explicar, mas elas não estão ali a despeito de Deus. Deixa eu tentar explicar o que ele está dizendo aqui. O que o Oswald está dizendo aqui é que as condições ruins da minha vida, elas não estão presentes porque foram causadas por um demônio, foram causadas por Satanás, estão aqui porque Deus, um Deus bom, não conseguiu tirar essas coisas da minha vida. Ele às vezes as pessoas fazem isso, né? Deus tem a intenção de que eu desfrute de todas as coisas boas, maravilhosas e todas as bem-aventuranças do mundo, e quando eu não as desfruto, a culpa não é de Deus, a culpa é de uma entidade maligna, a culpa é de um Deus mau que se sobrepôs ao Deus bom, e então eu estou sofrendo estas coisas. Não é isso, não é isso, não é isso. Isso não é verdade, tá? O que o Oswald está nos esclarecendo é o seguinte: estas condições ruins na minha vida, elas estão ali como um fator de minhas relações com um Deus único, ou seja, elas estão ali dentro da minha relação com Deus, elas fazem parte, inclusive, da minha relação com esse Deus único, e elas podem estar presentes porque eu pequei, porque eu desobedeci a Deus, né? Ou até mesmo porque Deus quis colocar essas coisas na minha vida para me ensinar alguma coisa, para modificar e transformar o meu caráter, ou por razões que ele não quis dizer, simples assim, tá bom?
mas não estão ali a despeito de Deus. Ou seja, tudo que acontece de ruim na minha vida não estão presentes na minha vida a despeito de Deus, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Tá? Deus tem tudo a ver com tudo o que acontece na nossa vida. Tá certo? Gente, ficou claro esse ponto aí? Só para encerrar esse primeiro ponto, vamos ler Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, está aí já transcrito. É o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, Sônia, Moisés, nós estamos lidando com algo que é absolutamente complexo, difícil de se compreender. Por quê? Porque, veja só, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é profundíssimo, nós não temos acesso a eles. Os juízos de Deus são insondáveis, a gente não tem como sondar, como conhecer o juízo de Deus. E os caminhos de Deus são inescrutáveis, não dá para a gente entender na minúcia, no detalhe, tudo que diz respeito aos eternos decretos de Deus. Mas a gente não pode ignorar que todas as coisas têm tudo a ver com Deus. Deus é o responsável último por todas as coisas, tá? Só lembrando aqui, antes de ler o comentário da Abigail, vamos lembrar, por exemplo, de Jó. Jó passou por uma situação absolutamente terrível na sua vida, enfermidade, perdas materiais, perdas familiares, tudo de ruim que poderia acontecer para alguém, aconteceu com Jó. E se você ver no início do livro, nós vemos ali não só a permissão, mas o próprio decreto de Deus em que se estabelecesse o mal contra Jó por meio de Satanás, né? Então, o responsável último da calamidade de Jó foi Deus. Deus, tá certo? Abigail diz o seguinte: a gente vê isso claramente na prática como um exemplo do que está acontecendo. China e Itália, por enquanto, teve o maior número de mortos, e a idolatria nesses países é muito grande. Pode ser, sim, sem dúvida. Perdão. Pode ser, Abigail, tá? É difícil a gente interpretar e chegar a conclusões cabais acerca dessas coisas, tá bom? É muito complicado. A gente fazer aplicações exatas. Não, isso aqui que aconteceu é juízo de Deus. Isso aqui que aconteceu é por conta disso, por conta daquilo. Pode ser, mas também é bom a gente ter cuidado em relação a tudo isso aí. Eu não estou defendendo a China, muito pelo contrário, tá bom? Um país comunista realmente não tem nada de bom que possa vir de lá. Quando eu digo um país comunista, como se eu fosse do espectro absolutamente oposto ao comunismo, a questão não é essa. A questão ali é que, de fato, no comunismo existe a idolatria do Estado, a idolatria de um líder maior em detrimento da população, embora se a coisa seja tão hipócrita, né, que há a aparência de um cuidado com a população, quando, na verdade, o objetivo é a manutenção do poder do Estado, do poder na mão de poucas pessoas, de um homem só, basicamente. Então, é um problema muito grave. Eu não estou defendendo a China, tá? O que eu quero dizer é que a gente pode chegar a conclusões como essa, mas não podemos dizer que nós estamos absolutamente corretos. Só Deus, no final da história, vai dar a interpretação correta de todos os acontecimentos do mundo, ou não, se ele não quiser dar. Moisés disse: algo importante a ser levado em consideração é a percepção do que é bom e mal pelo homem. Nosso julgamento foi afetado pelo pecado. Exatamente, Moisés. É bom também a gente refletir nisso. O que a gente entende que é mal ou que é bom, essa própria consideração é afetado pelo pecado, né? Então, quando eu, por exemplo, já dei esse exemplo, nossa, muitas vezes na igreja, quando eu tiro da mão da minha filha um pacote de bolacha mofado, na minha mente eu estou fazendo algo que é bom.
que é essencial para a saúde da minha filha. Mas na cabecinha da minha filha, o que eu estou fazendo é mal. Então a percepção dela é diferente da minha percepção. Eu, como adulto, tenho uma percepção mais apurada da realidade do que ela. Então, aquilo que eu estou fazendo para ela é ruim, mas eu sei que é bom. Então, isso, colocando Deus na história, aí tem uma proporção infinitamente maior, né? Nós somos, nós homens, mulheres, nós somos absolutamente limitados, muitíssimo limitados em relação a Deus. Então, o que Deus sabe, conhece, a visão que ele tem da realidade é muito mais elevada, é muito mais ah, assim perfeita do que a nossa visão. Então, aquela condição ruim que nós estamos vivendo hoje, aos olhos de Deus podem ser absolutamente boas, coisas boas, né? Ok, gente, então esse é o primeiro ponto que a gente viu. Deus é o responsável último por tudo o que acontece no mundo, tá? O segundo ponto para a gente avaliar aqui é que tudo acontece de acordo com o propósito imutável de Deus. Ponto 2, está em azul aí no seu PDF. Tudo acontece de acordo com o seu propósito imutável ou com o propósito imutável de Deus, tá? Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que Deus tem um propósito imutável para todas as coisas. Ele tem um propósito imutável. E quando ele quis mostrar o seu propósito imutável para o seu povo, para os seus herdeiros, os herdeiros das promessas, ele se interpôs com juramento, ou seja, ele fez uma aliança. Então, a aliança de Deus, ela é uma garantia da imutabilidade dos propósitos do Senhor. Tá? Então, todas as manifestações de aliança de Deus com os homens mostram isso. Por exemplo, quando tem aquele clima, faz sol, faz chuva, geralmente aparece o quê? O arco-íris. O arco-íris. O arco-íris, a gente deve sempre lembrar que é um sinal de uma aliança de Deus com a humanidade. Uma aliança que pode-se dizer que é a aliança da preservação. Por quê? Deus tinha acabado de abaixar as águas de um dilúvio, em que toda a humanidade, toda a criação foi destruída. Ele, então, faz uma aliança com o homem, dizendo o seguinte: eu nunca mais vou destruir a terra desta maneira. E ele põe um sinal, um juramento, ele faz uma aliança. E, de fato, nunca mais houve algo assim, né? Então, é uma marca, é uma evidência, tá certo? Então, cada aliança tem o seu símbolo, tem as suas peculiaridades, tá? Mas o fato é que a aliança de Deus, ela reflete a imutabilidade do seu propósito, tá bom? Quando Deus estabeleceu a Páscoa como um sinal da aliança com o seu povo, né? Ou seja, eles deveriam partir o cordeiro, deveriam se alimentar daquele cordeiro, aquele cordeiro não poderia ter seus ossos quebrados, etc. Quando o povo se alimentava daquele cordeiro, ele sabia que alguém estava sendo morto no lugar dele próprio, né? Então, essa foi uma aliança, foi um símbolo que Deus colocou. Isso de fato aconteceu. Com a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus foi entregue, né? Foi entregue em nosso lugar. Então, esse foi o juramento de Deus de que
ele provê um libertador, ou melhor, ele provê um substituto, né? Ele fez esse juramento. Ele fez esse juramento para Abraão, naquele momento de Gênesis 17, quando os animais são despedaçados e Deus passa sozinho por aquelas partes dos animais. Isso significa que Deus assume o compromisso de garantir o que ele prometeu. Então, e assim por diante. A gente pode já pular direto para a nova aliança, quando Jesus, com os seus discípulos, diz: esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, esse sangue, ou vamos dizer assim, esse vinho, né, é um símbolo do meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, o Senhor ali está jurando, né, está pondo um sinal de uma aliança, de que ele iria remir os nossos pecados, nos redimir dos nossos pecados, expiar os nossos pecados, tá? Então, Deus tem um propósito imutável. Tudo que acontece está baseado num propósito imutável. Quer dizer que a minha oração não pode mudar a vontade de Deus? Exatamente. A sua oração não pode mudar a vontade de Deus. O que pode acontecer é o seguinte: Deus está encaminhando você para uma direção, e aí no momento em que você ora, ele muda a sua direção. Mas não é que a sua oração fez Deus mudar a sua direção. Não, a oração faz parte do decreto de Deus, no sentido de que Deus estabeleceu que por meio da sua oração, ele mudaria o curso da sua história. Então, o poder dessa mudança não está na tua oração, mas o decreto eterno de Deus, ele continua sendo executado através da sua oração. Deus pôs dentro do seu plano eterno a tua oração como um meio pelo qual ele transformaria a sua realidade, ou a realidade do mundo, a realidade de uma nação, a realidade de uma outra pessoa, tá? A mesma coisa a questão do pecado, né? Assim como a oração, embora Deus estabeleceu usar a minha oração para o meu bem, ou para o bem de outro, ou para o bem de uma nação, Deus também pode estabelecer que o meu pecado seja utilizado para uma determinada coisa que Deus também planejou. Assim como o responsável pela minha oração sou eu, e Deus se utilizou dessa minha oração para mudar o curso da minha história, o responsável do meu pecado também sou eu. Deus não é o responsável pelo meu pecado, mas ele decretou que, por causa do meu pecado, haverá um desdobramento XYZ na minha vida, na vida de outros, e assim por diante. Então, Deus não é o autor do mal, como a gente vai ver, né? Mas ele se utiliza disso. O que eu quero mostrar nesse ponto 2 é que Deus tem um propósito imutável. O que ele quer não vai mudar. A tua oração não vai mudar a vontade de Deus. O teu pecado não vai mudar a vontade de Deus. Tudo isso que está acontecendo no presente momento acontece exatamente de acordo com a vontade de Deus, sem que ele seja o responsável pelo pecado das suas criaturas. Já estou até emendando no ponto 3 aqui. Gente, sobre esse ponto 2, o fato de que Deus tem um propósito imutável. Tem alguma dúvida? Deixe sua dúvida aí e me dá só 30 segundos. Por que abaixou tanto? Bom, a Sônia fez uma pergunta. E quando dizemos que Deus atende a nossa oração? É exatamente como eu coloquei, Sônia.
Eu entendo o seguinte: quando eu digo que Deus atende a minha oração, eu não posso compreender que Deus mudou de ideia, tá? Deus, no seu propósito eterno, decidiu que aquilo iria acontecer a partir da minha oração. Então, da minha perspectiva, estou certo em dizer que Deus atendeu a minha oração. Agora, da perspectiva de Deus, ele, ele pensa o seguinte: a conclusão que eu entendo que ele tem é a seguinte: eu estabeleci que isso acontecesse por meio da oração do Natan. Então, aquela situação vai mudar a partir daquele momento. Algumas vezes na Bíblia fala que Deus se arrependeu de alguma coisa. E essas vezes, as vezes em que aparece que Deus se arrependeu, não é que Deus teve um remorso e ficou, puxa, eu não devia ter feito isso, enfim, tá. Não, é que Deus mudou a direção do seu caminho. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma empresa e eu esteja prejudicando os meus funcionários, tá? Eu não estou dando os benefícios que eles têm direito, ok? Então eu estou fazendo algo errado diante de Deus e diante deles, tá bom? Qual que é a direção natural dessa minha atitude? A direção natural dessa minha atitude é a seguinte: eu estou atraindo para mim mesmo um problema lá na frente. Por quê? Porque os meus funcionários vão entrar na justiça do trabalho, tá? Outras consequências podem vir por eu estar negligenciando essa minha responsabilidade. Deus pode infringir, enfim, uma situação de trevas, vamos dizer assim, de julgamento, né? Pode criar o mal na minha vida por conta de eu estar sendo injusto com os meus funcionários. Então, esse é o caminho natural. Agora, o que pode acontecer? Eu posso, em um certo momento, conhecer a santidade de Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo, entender que Ele me perdoou dos meus pecados e Ele exige de mim uma vida nova. Agora eu sou nova criatura. Então, eu faço uma oração dizendo: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão por ter sido injusto com os meus funcionários até hoje. E agora eu peço que o Senhor me ajude a reverter o mal que eu causei. Senhor, faz com que a minha empresa prospere e eu consiga pagar a minha dívida com eles. Antes que eles recorram, me ajuda, Senhor. Eu quero, por todos esses anos que eu os prejudiquei, eu quero retribuir, eu quero resolver essa situação com eles. O que pode acontecer a partir de então, de uma oração como essa? Deus pode abençoar a minha empresa e, ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos, eu posso resolver esse problema com os meus funcionários. Eles vão perceber: poxa, o Natan mudou. O Natan mudou. Ele agora está nos pagando até a mais para repor o prejuízo que nós tivemos lá atrás. Então, lá na frente, o que vai acontecer? Os meus funcionários, eles não vão entrar na justiça do trabalho contra mim. E certamente, situações complicadas, desdobramentos mais difíceis na minha vida, que poderiam surgir, não vão surgir mais por causa de uma mudança que aconteceu agora na minha vida. Então, da minha perspectiva, foi a minha oração que mudou as coisas. Deus atendeu a minha oração. Da minha perspectiva, foi a minha decisão por Cristo que mudou o processo do pecado na minha vida e eu, então, fui privado de consequências ruins lá na frente. Tá? E da perspectiva de Deus? Da perspectiva de Deus é um pouco diferente. Da perspectiva de Deus é o seguinte: eu escolhi o Natan. O Natan vai passar por muitos dias na sua vida fazendo coisas que não me agradam. Ele até vai ser
vai sofrer as consequências disso por um tempo. Mas eu vou derramar a minha graça sobre a vida dele no dia tal, através da situação assim, assim, assim. E ele vai perceber o que ele está fazendo de errado. Ele vai mudar o seu comportamento. Ele vai fazer uma oração a mim. E eu vou ouvir a sua oração. E eu vou mudar a sua história. Então, da perspectiva de Deus, o seu propósito é imutável. Ele não mudou o plano. O plano é exatamente esse. O que está acontecendo na minha vida agora é exatamente o fluxo do que Deus já na eternidade havia determinado. É assim que eu compreendo. Não sei se expliquei melhor, Sônia. Diga aí se está um pouco mais claro. Abigail disse o seguinte: então, quando a Bíblia fala pedis e não recebeis porque pedis mal, esse pedir mal quer dizer que o que estamos pedindo não está de acordo com o que Deus definiu, com a sua vontade. Pode ser sim, Abigail. Muito boa conclusão. Se a gente está pedindo algo que não está no propósito eterno de Deus, né, nós estamos pedindo mal, realmente, e nós não recebemos porque nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Agora, quando nós submetemos a Deus a nossa vida e falamos, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, então eu passo a receber aquilo que eu estou pedindo, né? Se eu falo para Deus, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida, você acha que essa oração vai ser respondida? Claro que vai. E o que acontecer a partir de então será exatamente a vontade de Deus. E eu devo enxergar no dia a dia que Deus está agindo na minha vida, tanto me pondo em situações de bem-estar, como eventualmente me colocando em situações complicadas, tudo a partir dessa nova perspectiva será resposta de oração. Será bênção de Deus, por quê? Porque ele sabe o que é bom para mim. O André disse, o filme A Virada descreve isso. Legal, indicação aí, André. A Mara tá me ouvindo aí, depois a gente procura esse filme aí pra gente assistir. Raquel disse, eu mudo, Deus apenas opera a mudança, mas ele não muda. Deus não muda, Deus é imutável, o plano de Deus é imutável. A Sônia disse, entendi perfeitamente, essa também era uma dúvida antiga. Obrigada. Legal, Sônia. Muito bom. Moisés disse o seguinte, C.S. Lewis, quando questionado sobre o porquê ele orava em favor de sua esposa com câncer, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela, a oração me aproxima de Deus. Então, veja só, talvez você esteja orando, nesse caso do C.S. Lewis, pedindo algo que não é da vontade de Deus realizar. Por exemplo, estou orando, no caso do C.S. Lewis, em favor da minha esposa com câncer, mas Deus não quer curá-la. Qual que é o propósito de Deus, então, na minha oração? É curá-la? Não. O propósito de Deus com a minha oração não é curá-la, mas é me aproximar de Deus. E se esse é o propósito de Deus, isso vai acontecer. E eu vou me aproximar de Deus. Tá bom, gente? Bom, nossa live já está chegando em 1 hora. Vamos avançar um pouquinho mais. O ponto 3 diz o seguinte, Deus não é o autor do pecado das suas criaturas. A gente já falou bastante sobre isso, eu vou tentar passar um pouco mais rápido sobre esse ponto, tá ok? A não ser que você tenha alguma dúvida e você pode escrever nos comentários. O Salmo 5, versículo 4, diz assim, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, não há maldade em Deus. Ele não se agrada com a iniquidade. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 17, diz o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, se você pertence ao Senhor, o próprio Senhor não está tentando você. Tá? Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda e ele é bom sempre. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Tá? Então, a tentação, ou seja, a nossa inclinação para o mal, não vem de Deus, vem de nós mesmos. Tá? Agora, e a nossa inclinação para o bem? Aí sim, essa inclinação para o bem vem de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tá bom? 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu acho que a treva, portanto, retornando àquela parte do início, né? A treva é a ausência de luz. A treva não é treva em si mesma, tá bom? Por exemplo, num quarto escuro, a escuridão é uma entidade? É algo? É matéria? É alguma coisa em si? Não. Quando você acende a lâmpada, o que acontece? Não tem trevas. Então, as trevas são a ausência da luz. E Deus é luz. Ok? Acho que Agostinho chega a essa conclusão de que Deus não criou o mal, e que o mal é a ausência do bem, partindo desse princípio. E o ponto 4 diz o seguinte: Deus não obstrui ou anula a liberdade e a responsabilidade das suas criaturas. Deus não obstrui ou anula a liberdade e a responsabilidade das suas criaturas. Então, a nossa liberdade está sempre mantida intacta. E a nossa responsabilidade também, sempre mantidas intactas em toda situação. Então, quando eu oro, quando eu faço a minha oração, tá? Eu estou sendo livre para orar. Eu estou usando da minha responsabilidade diante de Deus para orar. Isso é bom. Quando eu peco, eu também estou sendo livre para pecar. Eu estou pecando dentro da minha liberdade. E, obviamente, também eu sou responsável por isso. Então, Deus não obstrui e não anula a liberdade e a responsabilidade das suas criaturas. Ele tem um propósito eterno. Os seus propósitos são imutáveis. Tá? Mas ele pré-ordenou, ele determinou que os seus planos serão executados através das suas criaturas, sendo elas absolutamente livres e responsáveis pelo que fazem. É algo complexo, gente. Não adianta a gente querer discernir aqui esses dois caminhos, né? Quando eu falo sobre isso, eu lembro sempre de uma estrada de ferro, por exemplo. De um lado está a soberania de Deus. Aqui no vídeo dá para fazer bem, né? De um lado está a soberania de Deus, no outro está a responsabilidade humana. Se você olha uma estrada ao horizonte, o que acontece? Você vai ver que ela vai se afinando, se afinando, se afinando, e lá no final ela vai se tocar. Né? Eu tenho um livro, até que na capa é exatamente isso, assim, aparece a estrada de ferro assim, e lá no horizonte ela se toca. Então, Deus, ele tem o seu propósito imutável, eterno, e as suas criaturas são responsáveis e são livres, tá bom? Vamos ver alguns textos sobre isso. João 19:11 diz assim: Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Jesus está falando com Pilatos. E ele está dizendo o seguinte: olha, Pilatos, você tem autoridade sobre mim porque Deus te deu autoridade. A autoridade foi Deus quem te deu, tá? Mas, por outro lado, está implícito, né? Jesus está dizendo o seguinte: você é responsável pelo que você vai fazer.
tá bom? Na sequência está escrito o seguinte: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, eles, os judeus que me entregaram para você, eles têm um pecado maior do que o seu, tá? Porque você é alguém de autoridade, alguém que recebeu a autoridade divina. Eles estão fazendo isso com consciência do erro que eles estão cometendo. Então, o pecado deles é maior. Eles estão sendo responsáveis por terem me entregado a você, e você está sendo responsável pelo que você vai fazer. Aí alguém poderia dizer, não, mas Pilatos teve autoridade de Deus, mas Deus não queria que Pilatos mandasse Jesus ser crucificado. Será? Olha Atos, capítulo 2, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos humanas. Olha o que está sublinhado aí. Jesus foi entregue para ser crucificado de acordo com o determinado desígnio e presciência de Deus. Deus não só previu, como a gente vai falar depois, ele determinou que isso acontecesse. Agora, de quem é a responsabilidade pela morte de Jesus? A responsabilidade pela morte de Jesus é dos judeus. Eles o mataram, tá? Pilatos foi uma peça nessa história, tem a sua responsabilidade, mas a maior parte da responsabilidade recai sobre os judeus. Vós o matastes, crucificando por mãos humanas. Atos 4, 27 a 28, também trata sobre isso, diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha só, para fazerem tudo o que a tua mão, Deus, e o teu propósito predeterminaram. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, Herodes, Pôncio Pilatos e todos os judeus se uniram para fazer o mal, certo? Para matar Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Versículo 28. Está exatamente de acordo com o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Então, é complexo mesmo, Antonieta. Não é simples, tá? Não é simples. Deus estabeleceu que Jesus seria morto, ok? Sim. Deus estabeleceu os meios pelos quais ele seria morto? Sim. Agora, a responsabilidade pela maldade daqueles homens em levarem Jesus para a cruz não é de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é deles. A culpa é deles. Deus se valeu do coração pecaminoso deles para cumprir o seu propósito santo. E qual que é o propósito santo de Deus na morte de Jesus Cristo? É a minha salvação, é a tua salvação. Então Deus se utiliza do pecado dos homens para cumprir o seu plano. Assim como, por outro lado, a gente já falou sobre isso, Deus se utiliza da oração dos homens, das boas ações dos homens para cumprir os seus planos santos e bons. É assim. E nós somos responsáveis, tanto pelo bem quanto pelo mal, do que nós fazemos. Atos 27, 23 diz assim, o 23, 24, depois o 34, diz assim, Paulo está numa situação complicada ali, no naufrágio, com várias pessoas, e aí diz assim, Atos 27, 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, vem o anjo de Deus e fala, olha, Paulo, não tenha medo, tá?
você vai comparecer perante César e Deus, com a sua graça, te deu os que estão navegando contigo, ou seja, nenhum deles vai morrer. Pronto, garantia de Deus, tá? Deus prometeu e isso vai acontecer. Agora veja o versículo 34. Paulo agora está falando com a tripulação ali, com o pessoal, né, que está no navio. Ele diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Ué, mas ele não acabou de ouvir do anjo que todo mundo ia se salvar? Por que agora ele está dizendo, vocês têm que comer alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança? Ora, não é porque Deus estabeleceu que alguma coisa vai acontecer que nós não sejamos responsáveis, né? Não é porque Deus falou que não vai faltar o alimento diário que eu não vou trabalhar para obter o alimento diário, ok? Então, ele conclui dizendo, pois nenhum de vós vos perderá, nem mesmo um fio do cabelo. Então, eles serão preservados, mas é importante que eles comam. Eles precisam comer para se fortalecerem, e dessa forma Deus cumprirá a sua vontade. Ou seja, nós somos responsáveis, nós somos livres dentro do plano de Deus, tá? Gente, esse foi o primeiro artigo do capítulo 3 da Confissão de Fé, dos Eternos Decretos de Deus, tá bom? O ponto 2 eu vou deixar para a próxima aula, próximo domingo, se Deus quiser, tá bom? Você pode ler, se você quiser, ou se você quiser guardar para a gente ler junto na semana que vem, tudo bem, tá? Mas eu sempre recomendo a leitura prévia, quando se tem o material, né? Vale a pena dar uma lida. Gente, algum comentário, alguma questão aí sobre esse ponto 4, de que Deus não obstrui ou anula a liberdade ou responsabilidade das suas criaturas? Alguma coisa? Antonieta conclui, então, dizendo muito complexo mesmo, e o Cláudio dizendo aleluia. É isso mesmo, eu acho que contemplar essas coisas deve nos levar à adoração, tá? À adoração a Deus. A Sônia comenta, ou seja, Deus se utiliza da nossa responsabilidade para o nosso próprio bem. Veja, ele se utiliza de todos os meios para cumprir a sua vontade, tá? Todos os meios. E as pessoas, ou nós mesmos, não deixamos de ser responsáveis ou livres quando estamos cumprindo a vontade de Deus, tá? Juliana disse, muito boa exposição, edificante, tá joia. Bom, gente, então ficamos assim, e na semana que vem a gente termina esse assunto, tá bom? Hoje à noite nós temos o nosso culto às 18h30, tá bom? Estaremos juntos aí, se Deus quiser, e é isso, tá bom? Acho que dei todos os avisos no início. Obrigado aí pela presença de todos vocês, a participação. Gostei muito, muito, muito da participação de todos vocês, das perguntas, dos comentários, tá bom? O André disse, pelo que eu entendi, Deus não anula, pois é exatamente isso que já está determinado, como foi exposto. Isso. Deus não anula, ele se vale, ele estabeleceu a minha oração para cumprir o que ele quer, ele estabeleceu até mesmo que o meu pecado seja um instrumento para que ele faça o que ele quer, ele estabeleceu que por meio, sei lá, de uma atitude minha, uma palavra minha, determinada coisa aconteça, e é assim no mundo, tá, gente? É assim no mundo inteiro, tá? A gente olha essa semana aí, depois você lê o boletim, o texto que eu escrevi, humildade, prudência e controle da boca,
tá no Facebook, tá em todo lugar esse texto aí, no meu blog e tal. A gente viu uma atitude equivocada, no meu ponto de vista, do nosso presidente, maneira ruim, vamos dizer assim, de se falar no seu pronunciamento à nação. Mas veja, até mesmo a falha do nosso presidente, né, pode ser útil para algo que Deus esteja fazendo, para o bem ou para o mal, para trazer paz ou para trazer julgamento também, trazer juízo, não importa. Deus está no controle de tudo, embora o presidente seja responsável pelo que ele disse. Tá bom, gente? Acho que é isso. Antonieta diz aí: entendi que somos livres para fazermos o que quisermos, porém seremos responsáveis pelos nossos e pagaremos um preço muito alto pelos nossos erros. Somos sempre responsáveis. Sempre, sempre, sempre. A Edna comentou que nós devemos estar sempre submissos ao Senhor. Exatamente. No que depender de nós, devemos viver vida reta, vida santa diante de Deus. Tá bom? Essa é a vontade revelada, tá? A vontade revelada de Deus é que nós devemos seguir. E o que Deus não revelou, ele vai executar. O que ele não revelou, ele não quer que a gente saiba e ele vai executar através de nós, tá bom? É isso. Dona Gilda, que bom que a senhora está aí com a gente também. A Eliane, a Célia, porque dele e por ele são todas as coisas. Gente, vamos fechar essa live com uma oração. Ó Deus bendito, graças te damos, Pai, por este momento juntos, que o Senhor tenha sido glorificado nas nossas vidas na medida em que fomos estudando a tua palavra. Ó Deus, o Senhor é eterno. O tempo não passa para o Senhor. Tua palavra ilustra essa realidade dizendo que para o Senhor um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque o Senhor não passa o tempo para o Senhor. E nós sabemos que na eternidade, ou seja, fora do tempo, o Senhor predeterminou todas as coisas. E nós queremos, Senhor, ser úteis nas tuas mãos para o cumprimento da tua vontade neste mundo. Usa as nossas vidas, Pai. Ó Deus bendito, santifica as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a não desobedecermos a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a termos vidas santas e que por meio da nossa oração, por meio das nossas atitudes piedosas, o Senhor, ó Deus, cumpra a tua vontade neste mundo. Nós, ó Deus, queremos clamar pela tua misericórdia sobre o nosso país, sobre essa transmissão do vírus, sobre a questão política, econômica. Queremos clamar a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, ouve as nossas orações, Pai. Que o Senhor, ó Deus, revele os propósitos dos corações. Seja isso hoje, amanhã ou no último dia. Faz isto para a tua glória, Senhor. Porque nós sabemos que muitos homens, inclusive de autoridade, têm más intenções no coração. Que o Senhor, ó Deus, seja justo com cada um deles, Pai. E misericordioso, se for a tua vontade. Assim como o Senhor foi misericordioso conosco, nos chamou para a sua eterna glória. Ó Deus bendito, graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos que estiveram aqui presentes ao longo desta aula. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de dia na tua presença e logo mais estejamos juntos para cultuar o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um grande abraço.